Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nos últimos anos, a urologia deixou de ser um tema limitado aos consultórios e passou a ser assunto de saúde pública. O Brasil registra um aumento preocupante de diagnósticos tardios de doenças urológicas que vão do câncer de próstata aos cálculos renais, passando por distúrbios urinários que atingem homens, mulheres, jovens e até crianças. Ao mesmo tempo, a medicina avança rapidamente, agora com a cirurgia robótica e a endourologia, que transformam o tratamento dessas condições, oferecendo menos dor, menos riscos e recuperação mais rápida. Para entender o impacto dessas mudanças todas na vida de milhões de brasileiros e por que ainda há tanto tabu em torno da saúde urológica, a nossa conversa é com o médico urologista Leonardo Marques Calazans, nosso convidado. E desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado, Jeff. Eu que agradeço a toda a nossa audiência e estou à disposição para tirar dúvidas. Sua fala inicial foi realmente bem precisa e esses avanços tecnológicos que vêm surgindo na urologia vêm beneficiando tanto os pacientes como também a gente, né? A gente tem, cirurgião, a gente tem uma vida útil, né? Infelizmente. A gente opera muito com ergonomia, com dificuldade, com postura, que isso acaba, ao longo do tempo, vai desgastando um pouco. E essas novas tecnologias, além de beneficiarem o paciente, também beneficiam nós, cirurgiões, que operam com mais conforto, com mais segurança. E se é bom para a gente também, é melhor ainda para o paciente. E por que, mesmo com tantas novas tecnologias e tantas informações a respeito, ainda há tanto tabu, tanta resistência, especialmente por parte dos homens, para procurar um médico urologista? É uma coisa que a gente fala sempre, né? O homem, acho que historicamente, culturalmente falando, foi aquele que ficava na casa ou no trabalho, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, do lar, da comida, e o homem saía para trabalhar. Hoje em dia, isso não tem muito mais sentido. O homem está inserido no mercado de trabalho, sai para a rua, trabalha, e o homem não mudou igualmente a mulher o hábito de se cuidar, de procurar um médico, né, na região adequada. Eu falo também que o homem fica um pouco órfão durante um período. O homem sai da infância, onde vai para o pediatra, chega ali na adolescência, não quer mais frequentar o pediatra, ele fica órfão até quando chega uns 30, 40 anos, começa a ter problemas e vai procurar o médico quando tem problema. A mulher não, a mulher, a partir do momento que entra na menstruação, ali 12, 13 anos, já começa a frequentar o ginecologista regularmente e, querendo ou não, mesmo sendo um especialista que cuida da saúde genital feminina, acaba que fica responsável também pela saúde como um todo. O homem ficou um pouco esquecido, então a gente aproveita essas campanhas que tem para trazer o homem para o consultório, para buscar o homem que está largado e vir procurar desde a sua adolescência, já começar a consultar rotineiramente o urologista para perder esse tabu, esse medo, essa piadinha de faz exame de toque ou não faz exame de toque. E, de fato, a gente deve reconhecer que hoje em dia tem muito pouco isso, tem menos, mas ainda a gente perde muito a oportunidade de tratar o homem de maneira precoce, principalmente nos interiores, nas regiões que têm menos acesso a uma saúde de mais qualidade. Campanhas como essa agora, no mês de novembro, Novembro Azul, que procura chamar a atenção dos homens, especialmente para a importância do diagnóstico precoce. Exatamente. Qual é o maior problema da saúde urológica em termos de impacto sobre a população hoje e por quê? Vamos lá, eu acho que tem dois pontos que são muito importantes nessa questão de impacto. Quando a gente fala de impacto, tanto de morbidade, né, gastos de saúde porque teve complicações de não tratamento, mortalidade, eu citaria dois problemas principais. Um primeiro é o câncer de próstata, que é o nosso foco principal, por ser o segundo câncer mais frequente na população masculina, só perde para o câncer de pele do tipo não melanoma. Então, se a gente desconsiderar os cânceres de pele, é o câncer mais frequente, muito Enquanto frequente. as mulheres se preocupam com câncer de mama e colo de útero, colo de útero, os homens têm que se preocupar com câncer de próstata. Porque é muito frequente. Então, para a gente ter noção, certa feita fez um estudo onde pegaram 100 pacientes que faleceram acima de 90 anos, por outras causas qualquer, infarto, derrame, etc. E pegou a próstata desse paciente e estudou a patologia delas. 90% delas tinham foco de câncer. Então, é uma doença do envelhecimento masculino que vai vindo com a idade. E como a gente vai vivendo mais, vai aparecendo mais. Então, por ser tão frequente, eu citaria o primeiro, o câncer de próstata. E segundo, foi o que você citou também nessa fala inicial, os cálculos renais. Os cálculos renais parecem besteira, podem, na maioria das vezes, ser besteira, mas se não tratado e dada a devida atenção, pode se tornar um grande problema de saúde pública. Ao mesmo tempo que
Os cálculos são fáceis de tratar hoje em dia, a gente tem muita tecnologia com a endourologia, tratamento com laser, pelo canal da uretra, sem corte, cirurgia que você faz num dia, vai embora no mesmo dia. Tudo que você agrega tecnologia, infelizmente, você também agrega custos. E para o SUS... Nem todas essas tecnologias cobertas pelo SUS, estão não é? cobertas e agora estão começando a chegar. Então é um desafio e esse problema dos cálculos renais pode acabar levando à perda de função renal, perda de rim, transplante. Isso é um grande problema. O diagnóstico tardio ainda é uma das principais causas do agravamento de doenças, como, por exemplo, o próprio câncer de próstata. Com certeza. É o quê? Falta de informação, falta de acesso ou cultura também? Eu acho que é um pouco de cada, né? Mas sem tirar a questão de falta de informação, falta de acesso, hoje em dia é muito difícil a gente botar culpa em não ter acesso à informação com tanto de internet, de mídia, de rede social, de campanha que é feita. Hoje em dia, dificilmente um paciente não é atingido, não sabe que precisa realizar. Mas a gente tem que ver a realidade de interiores, de zonas rurais, e isso aí acaba que afeta. Mas tem muito de cultura também, né? Principalmente nos pacientes mais idosos, a gente ainda sente e percebe uma resistência de procurar urologista. O homem, às vezes, tem síndrome de super-homem. Mais idosos? Mais idosos que talvez não veem com a cabeça um pouco mais modernizada hoje em dia. Está falando especialmente dos homens aí, não é? Os homens. As As mulheres mais idosos, ainda com aquele preconceito, com toque retal. Com toque retal, né? Sabe que é um exame hoje rápido, indolor. Muitas vezes não precisa ser feito todo ano. A gente tem essa cultura, todo ano tem que fazer o exame de toque. A consulta urológica ela deve ser todo ano, realmente, não tenho dúvida. Mas o toque ele pode ser personalizado, né? Cada paciente tem um risco e para riscos diferentes a gente pode espaçar um pouco mais ou um pouco menos a depender de cada caso. Então, o tabu eu acho uma coisa que ainda realmente impacta bastante, Jefferson, mas a gente vem tentando. Essas campanhas realmente pode parecer besteira, pode ser coisa de mais uma cor, mais um mês de cor, né? Mas o Novembro Azul realmente a gente vem percebendo a cada ano, impactando mais essa população e a gente percebendo ainda menos resistência para fazer o exame de toque. E quando a gente fala que tem havido um aumento preocupante de diagnósticos tardios, como por exemplo para identificar um possível câncer, isso é por conta de quê? É a quantidade de diagnósticos que passou a ser maior ou o problema do câncer, propriamente dito, passou a ser mais incidente? Não, eu acho que vem aumentando o diagnóstico por causa que vem aumentando o acesso ao diagnóstico. O que causa o câncer de próstata são fatores hereditários, né? Étnicos, história familiar. Mas tem havido aumento de casos de câncer de incidência próstata? Não, acho que aumenta o diagnóstico. Aumento dos diagnósticos. Como a gente está tendo mais acesso cada vez mais, ainda pouco, aquém do que a gente gostaria. Então, como você falou, a gente percebe muito paciente chegando tardiamente, porque não foi na consulta no tempo ideal, e vem chegando em fases tardias. Isso principalmente quando a gente fala no sistema público de saúde. Porque os pacientes, às vezes, no interior, não foi no médico, ou não teve tempo para ir, ou por causa de tabu, qualquer que seja o motivo, não chegou no tempo ideal. Mas isso vem diminuindo. E essa diminuição, as campanhas que vêm atingindo cada vez mais a população, a gente percebe que vai aumentando o diagnóstico. Pacientes que antigamente morriam por outras causas e já tinha talvez um diagnóstico do câncer de próstata e não foi diagnosticado, hoje vem recebendo cada vez mais cedo. Então, pacientes talvez que fosse procurar o médico pela primeira vez com 65, 70 anos e que o câncer já vem ali crescendo aos pouquinhos, devagarzinho, e descobre mais tardiamente, hoje vem tendo acesso com 45, 50 anos, começando a fazer seus exames rotineiros todo ano. Isso acaba que aumenta a incidência. Diferente de outros tipos de cânceres, por exemplo, câncer de intestino, que vem aumentando muito por causa de más hábitos alimentares, sedentarismo, uma alimentação rica em embutidos, né, em produtos industrializados, o câncer de próstata ele não tem essa relação direta com hábitos de vida diretamente. É lógico que a gente sabe que um paciente obeso, sedentário, que não cuida de sua saúde de maneira adequada... É um candidato potencial a ter um câncer mais grave, a ser um tratamento mais dificultoso, porque o obeso tem uma cirurgia mais difícil, ou tem uma resposta mais irregular a uma radioterapia, mas ele não chega a causar diretamente o câncer de próstata. O câncer de próstata, de maneira bem enfática, ele tem um risco basicamente de caráter genético e então étnico. Os negros têm mais risco, 60% mais de chance, e quem tem história familiar, principalmente em pais, irmãos, e quanto mais jovem esses familiares receberam o diagnóstico, maior vai ser o risco do paciente de ter também um câncer de próstata. Agora, independentemente de questões genéticas,
Tem fundamento a informação de que a grande maioria dos homens, mais cedo ou mais tarde, vai ter problema de próstata Isso aí, com o avanço da idade? Isso aí sim. Isso aí é uma coisa que a gente vai vendo com o envelhecimento, né? Eu lembro que eu comento isso aqui, às vezes, em palestras que eu dou no Novembro Azul. A gente recebia uma vez uma notícia no WhatsApp, um recorte de jornal da década de 20, 30, e a manchete era: ônibus perde o controle, invade casa e mata velhinha de 42 anos. Então, antigamente, 42 anos era uma senhorinha, uma velhinha. Velhinha de 42 anos, vai chamar um de 42 hoje de velhinho. Não tem condição. Hoje em dia a gente vive 85, 90 anos com muita qualidade. Então, com isso, a gente percebeu essa incidência do câncer de próstata aumentando, porque você vive mais, você diagnostica mais. E também a hiperplasia prostática benigna. Que é o aumento da próstata, de forma benigna. De forma benigna, que é o crescimento da glândula. Isso vai acontecer em praticamente 100% dos homens com envelhecimento. Porque a próstata... Ou seja, antigamente não se detectava tanto isso porque a expectativa de vida era menor. Era menor. Então, hoje, com o envelhecimento, foi aparecendo mais esses sintomas. E por que essa chamada hiperplasia benigna, o crescimento da próstata? Por que acontece isso? A próstata ela é uma glândula que está situada ali abaixo da bexiga, entre a uretra, que basicamente ela tem a função de produção do líquido seminal, né? E gera também uma resistência à passagem da urina. Ela contribui um pouco ali, porque a uretra ela passa no meio da próstata. Sim. Então, ela como glândula, ela tem receptores hormonais que respondem à testosterona. Então, o envelhecimento do homem, isso vai sendo estimulado ao longo da vida, esse crescimento da próstata. Então, o crescimento vai acontecer em todo mundo. Ninguém vai ter uma próstata de 30 gramas hoje e amanhã vai ter uma próstata de 20. Vai ser sempre mais. A diferença é que vão ter pacientes que vão crescer de maneira mais absurda, vai chegar a próstatas que o normal é 30 até 60, 70, 80, 100, 120, 200 gramas. Sério? E outros não. Mesmo sendo benigno esse Mesmo crescimento? sendo benigno. Geralmente o câncer de próstata ela não aumenta o tamanho da próstata. Ela vai mudar a consistência, endurecimento, e ela vai ter um potencial de disseminação, né, de metastização. A benigna não, é só um crescimento da glândula mesmo, né? Alguns desses pacientes... dificulta a micção. Alguns desses 50% desses pacientes vão apresentar sintomas. Então, você não vê ninguém falando assim, eu urino melhor hoje do que eu urinava quando era mais novo. Isso não acontece, porque a próstata ela vai crescendo. Em alguns pacientes isso vai transformar em sintomas mais intensos, outros menos. Tem tratamento para o crescimento, a hiperplasia benigna? Muito tratamento. Mas então, não a ponto de regredir o tamanho da próstata? Sim, também na questão de regressão. Hoje em dia a gente inicia sempre, o paciente tem sintomas leves, a gente tenta sempre ir acompanhando para não perder de vista. O paciente que começa a ter sintomas mais moderados, a gente fala de sintomas aqui, o jato mais fraco, às vezes o jato entrecortado, o aumentar da frequência, tanto diurna quanto à noite, para acordar, a dificuldade para começar a micção. Então, são sintomas que a gente vai percebendo. A vontade de sair correndo para ir no banheiro, e às vezes não consegue nem segurar, escapa um pouquinho de xixi. Isso são reflexos que vão acontecendo desse crescimento da próstata. A gente tem que pensar na nossa micção como, digamos, uma caixa d'água, uma tubulação. A bexiga é a caixa d'água que armazena a urina. Sim. E quando ela está cheia e repleta, vem aquela vontade de urinar. A bexiga contrai, a bomba bombeia e manda pela tubulação. Se a tubulação obstrui, a bexiga começa a fazer mais esforço para tentar fazer com que vença essa obstrução. E isso aí gera esses sintomas, essa dificuldade para urinar, e com o tempo essa bexiga vai ficando um pouco prejudicada, né? Então, hoje em dia a gente tem medicação para relaxar um pouco a musculatura da bexiga e da próstata e fazer com que a urina passe mais livremente. E a gente tem medicações que inibem esse efeito da testosterona, fazendo uma redução no tamanho da próstata, né? Então, esses dois efeitos associados costumam promover uma resposta satisfatória na micção do paciente. A partir do momento que esse efeito não é mais visto ou que o paciente tem algum efeito colateral, alguma contraindicação ao uso dos remédios, a gente começa a pensar em fazer o tratamento cirúrgico, que hoje em dia tem uma gama de opções minimamente invasivas, endourológicas, como a gente comentou mais cedo, e o paciente vai ser bem beneficiado desse tratamento. Você já citou aí vários sintomas que sinalizam possíveis problemas urológicos, essa dificuldade de urinar, por exemplo, seja durante o dia ou à noite e tal. Mas quais sintomas que tanto homens quanto mulheres não devem ignorar jamais e que podem sinalizar algum problema urológico? Mas essa resposta a gente segura, fica para depois do intervalo. Nossa conversa com o médico urologista Leonardo Marques Calazans. A gente volta num instante só.
Já estamos de volta. Nosso convidado, o médico urologista Leonardo Marques Calazans. Quais sintomas, tanto homens como mulheres, nunca devem ignorar e que podem sinalizar algum problema sério de urologia? Vamos lá. A primeira coisa que chama atenção para todo mundo, qualquer especialidade já fala isso, é sangramento, né? Então, o primeiro sintoma que a gente não deve negligenciar, principalmente se a gente está tratando uma população mais idosa. Sangramento junto com a urina. Urinário, é aquela hematúria que a gente chama, né? Aquele sangramento vermelho. Geralmente a urina já sai misturada, né? Avermelhada, tipo água de carne, né? Ou um sangramento terminal, urina e no final sai umas gotas de sangue, né? Isso chama sempre muita atenção nossa, tanto em homem como a mulher, quanto para tumores urológicos, né? Câncer de bexiga, principalmente, e câncer de rim. Então, são sinais de alarme, porque é diferente do câncer de próstata. Esses são cânceres que a gente não pode deixar escapar por muito tempo. O câncer de próstata ele tem um crescimento lento, né? Então, nos permite ter um pouco mais de flexibilidade. E quais são os sintomas? Os câncer de bexiga, principalmente, a hematúria, Não, o sangramento. de próstata. O câncer de próstata, exatamente esse é o ponto dele. Não tem? Não tem sintomas. Os sintomas vêm porque, junto com o câncer de próstata, geralmente o paciente mais idoso tem o crescimento benigno. E aí ele tem os sintomas do crescimento benigno, mas para o câncer de próstata ele começar a dar sintomas bem estágios mais avançados, principalmente quando já está dando metástase para os ossos, são dores ósseas, emagrecimento, anemia decorrente de sangramento, porque o câncer ele acontece na periferia da próstata e a uretra passa no meio. Sim. O crescimento benigno, pelo contrário, ele começa a crescimento do meio. Então, por isso essa dificuldade de urinar, porque ele meio que aperta a uretra. Exatamente. Então, o câncer de próstata, exatamente essa é a importância da gente fazer o screening. A gente não faz screening de câncer de bexiga, de câncer de rim, como a gente faz no câncer de próstata, porque exatamente ele é silencioso. Então, se a gente perde um pouco a janela, passei 5 anos sem passar no urologista. Por mais que ele tenha um crescimento lento, 5 anos é muito tempo. Então, às vezes já chega tardio. O câncer de rim, diferentemente, no passado, se a gente parar para ver 15, 20 anos atrás, era um câncer que matava muito. Já chegava muito avançado, já quando estava o paciente sangrando, com massas abdominais grandes. Hoje em dia, a gente faz muito exame de ultrassom, faz muito exame de tomografia, todo ano faz, e acaba que o câncer de rim vem sendo achado de maneira acidental nesses exames. Em fases mais iniciais, a gente consegue um tratamento bem satisfatório com grande chance de cura. Já o câncer de bexiga, muito relacionado a cigarro, né, uso de muito tempo de tabagismo. Quer dizer que cigarro não é só câncer de pulmão, não? A bexiga, o grande vilão da bexiga é o cigarro. Isso é uma relação muito bem estabelecida e a gente se espanta quando vê alguém com câncer de bexiga e que nunca fumou. Então é muito bem estabelecido esse nexo causal, né? É um câncer que é muito agressivo e o tratamento é muito mórbido. Então, apesar de menos frequente, é um câncer que desgasta muito o paciente. O impacto acaba sendo grande. Muito né? grande. E na urologia pediátrica, que sintomas, por exemplo, os pais deixam de perceber nas crianças e que podem ser também importantes, sinalizando ali algum problema sério? Perfeito, perfeito. O que primeiro aflige todo pai quando fala de urologia pediátrica é a fimose, né? Então isso aí geralmente os pais já ficam mais atentos e começam a procurar. Fimose é aquela dificuldade de expor a glande. Isso. E que tem a cirurgia... A circuncisão, né? A circuncisão que é feita ainda nos primeiros anos de vida. Quando preciso, né? A gente costuma fazer ela em torno dos 4, 5 anos de vida, mas qualquer momento da vida a gente pode acabar precisando fazer, até mesmo na vida adulta, né? A gente sabe que toda criança ela nasce com a fimose, que a gente chama de fimose fisiológica, né? Um aderimento, um fechadinho, e que ao longo dos anos isso vai melhorando. Exato, e que os próprios pediatras recomendam que puxa ali aos pouquinhos, com cuidado. Recomendavam, hoje alguns recomendam, a gente, urologista, a gente proíbe. Sério? O que acontece? A fimose fisiológica é uma aderência que vai tendendo a se desfazer com a idade. Então, 30% ainda tem fimose com 7 anos, mas isso vai dissolvendo ao longo da vida, né? Quando a gente começa a fazer esforço para expor, começa a gerar microfissuras no pênis. Sim. E essas fissuras vão cicatrizando. E essa cicatriz torna um anel cicatricial verdadeiro, que não desfaz. Então, a cicatriz, quando a gente corta a pele e leva ponto, a pele ali não é elástica, não tem elasticidade. Então, começa a acontecer isso e a fimose, que era a fimose fisiológica, se transforma na fimose secundária, que não vai se resolver sozinha, somente com a circuncisão. Então, hoje em dia, a gente proscreve. Que coisa, né? Como que o entendimento evolui ao longo do tempo, né? Nosso mestre, Dr. Nilo, que é nosso sócio na clínica, ele fala assim, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. E isso é verdade. Hoje é verdade, amanhã já não funciona mais. Incrível, né? E a cirurgia robótica?
Já é uma realidade hoje consolidada no Brasil ou ainda restrita a poucos centros? Olha, um pouco de cada. Vamos lá. Consolidada ela já é, não tenho dúvida disso, mas ainda, pelo tamanho territorial do Brasil, restrita a poucos centros. A gente vê a curva de crescimento da robótica no Brasil igualzinha à curva de crescimento nos Estados Unidos. Porém, com alguns anos de defasagem. Mas se a gente for botar, as curvas são curvas paralelas no gráfico de crescimento. Então, desde que eu me formei, por exemplo, já tem 9 anos que eu estou exercendo urologia aqui em Salvador, a quantidade de plataformas robóticas no Brasil aumentou exponencialmente. Aqui em Salvador, por exemplo, não tinha. Então, a gente chegou fazendo um videolaparoscopia. Hoje já temos 5 plataformas aqui nos hospitais privados de Salvador, funcionando a todo vapor. Um procedimento ainda não coberto pelo SUS, os próprios planos de saúde também dificultam. Ainda dificultam, a cobertura. Né? Ainda não está no rol da ANS, então tem um custo adicional para o paciente, mas caso seja uma coisa acessível, a gente vê que é. A gente vê muito paciente que não tem convênio, pagando toda a cirurgia, internação, médico, anestesia particular, porque se organizou, conseguiu programar, juntou um pouquinho. Um custo alto ainda? Um custo ainda alto. Se for somando tudo aí, vai ficar um custo em torno de 50 a 60 mil reais. Caramba. Para um paciente que não tem nenhum tipo de convênio. O que muda na prática para o paciente em termos de segurança, tratamento, recuperação? Certo. De maneira geral, esquecendo tipos de cirurgia, isso para todas as cirurgias urológicas, neurológicas, a evolução de cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia robótica. Da cirurgia aberta para a cirurgia minimamente invasiva, que a gente chama, né, laparoscópica e robótica, tamanho do corte, incisão, então é menos dor no pós-operatório, retorno mais precoce para as atividades físicas, para o trabalho, menos sangramento, menos intercorrência, menos hérnia de parede. E mais precisão também na própria cirurgia? Isso. E aí a robótica veio atuar. O que aconteceu? A laparoscopia, ela agregou todos esses benefícios que eu falei, porém ela é uma cirurgia de difícil execução. Só para a gente entender um pouco, a laparoscopia a gente pega as pinças, instrumentos longos. E entra uma câmerazinha, entra não uma câmera, uns trocáteres que a gente vai usando a tesoura, o porta-agulha, as pinças para poder operar. Só que a gente faz um comando aqui no braço e esse comando é lá longe. Então, quanto maior o instrumento, menos precisão a gente transmite na ponta do instrumento. Essa é a laringoscopia. A videolaparoscópica. Laringoscopia não. A videolaparoscópica. Repete? Videolaparoscópica. Isso. É a vida assistida, né? Então, assim, isso agregou muito benefício, porém uma curva de aprendizado difícil para os cirurgiões mais antigos, começar a aprender do zero. A gente que já veio na formação mais moderna, a gente acabou que teve isso na formação. A cirurgia robótica veio resolver esse problema, porque é um controle onde você comanda, ele lhe dá um movimento de punho, que a laparoscopia não tem, que é como se você operasse com o braço engessado, e esse movimento de punho, uma magnificação da imagem até 10 vezes, gera uma precisão no movimento muito, muito maior. Para o câncer de próstata, por exemplo, que a gente está lidando com 3 resultados que a gente espera, que é cura, ou seja, retirar toda a doença, preservação dos nervos que vão dar a potência sexual e preservação do complexo esfincteriano, que vai dar a continência urinária. Perfeito. Então, quanto melhor a minha visão e a minha precisão, mais eu consigo ficar entre o limiar de tirar tudo que eu preciso sem mexer naquilo que eu não preciso. E essa precisão confere mais taxa de cura, mais preservação de continência e de potência que a gente não via tanto na cirurgia aberta, né, na cirurgia convencional. Então, o robô realmente veio revolucionar. Além disso, como eu falei, a ergonomia do cirurgião. Então, o cirurgião opera sentado, confortável, de uma maneira que não prejudica a sua coluna, né, com toda a sua ergonomia. E se o cirurgião está mais confortável, o paciente também vai ser beneficiado, né? E a vida útil do cirurgião, a vida funcional do cirurgião acaba prolongando. Então, realmente, hoje a gente parar para ver, são os dados americanos, dizem que 97,5% das cirurgias de próstata nos Estados Unidos já são feitas por cirurgia robótica. Caramba! Existe algum tabu em torno da cirurgia robótica que merece ser esclarecido também? Existe. Hoje também, com a popularização cada vez menos, mas antigamente o paciente pensava que quem ia operar o paciente era um robô, né? Um robozinho que ia lá e ia operar. Hoje não tem nada a ver. Robótica é uma coisa de automatização, então quem vai fazer todo o comando é o cirurgião. É como se fosse um controle e um videogame, né? Onde eu faço o meu movimento aqui no console e os braços do robô reproduzem, né? Outra coisa que o pessoal tinha muito medo é de dar problema no robô e parar e o braço começar a mexer sozinho. Pelo contrário, né? Se o cirurgião convulsionar em campo, fazendo um movimento, o robô ele trava, ele não responde a movimentos bruscos, e assim que você desencaixa a cabeça do visor onde você bota para enxergar em 3D, se você desencaixa,
a pinça trava, então você não consegue movimentar. Ele tem um sensor na lateral do encaixe, isso dá muita segurança. Então, hoje a gente não vê problemas desse tipo relacionados à cirurgia robótica. Já é uma tecnologia totalmente consolidada e cada vez mais vai ficar mais popular, porque quebrou-se patente, então hoje em dia tem diversos players no mercado, chineses principalmente, entrando com plataformas novas, muito de qualidade e mais competitivo do ponto de vista econômico. Você tem formação também nos Estados Unidos, Sim, não é verdade? Sim. O Brasil está próximo dos grandes centros mundiais em tecnologia aplicada à urologia? Sim, com certeza, com certeza. Talvez não na universalidade desse acesso, mas cada vez mais, né? Então o Brasil hoje em dia na urologia e na ginecologia principalmente, são vanguardistas no mundo quando se fala em cirurgia robótica, né? Os Estados Unidos vêm muito à frente ainda, né? Mas quando se compara com a Europa, América Latina, por exemplo, o Brasil é o primeiro lugar. Então, os 3 maiores volumes de cirurgia robótica do Brasil são os 3 maiores da América Latina, porque o Brasil domina esse tipo de tecnologia quando a gente compara, inclusive, com o México, quando a gente compara com a Argentina e outros países da América do Sul, ainda somos pioneiros nesse ponto. Falando em avanços tecnológicos, que outros avanços poderiam já estar chegando e que podem revolucionar o tratamento de problemas urológicos? Já estão chegando, na verdade, né? Assim, a robótica, sem dúvida... A gente está agora com a inteligência artificial, se bem que uma cirurgia robótica passa pela inteligência artificial também? Ainda não, mas assim, tem potencial de exploração. Por exemplo, principalmente quando a gente associa imagem e cirurgia. Então, a gente está operando um tumor de rim, se a gente consegue agregar inteligência artificial e projetar na visão que eu estou vendo dentro do paciente a imagem da tomografia que ele fez em 3D com a localização mais precisa do tumor, isso vai ser uma coisa que vai facilitar. Talvez seja uma coisa no futuro, né, para ser feita. De realidade, o que a gente já tem, já fizemos agora recentemente, o primeiro caso no Brasil, é a cirurgia à distância, né, por conferência, digamos assim, né? Hoje, com a evolução da internet 5G, isso nos permite, as novas plataformas robóticas já permitem eu estar operando um paciente aqui de Salvador, lá da China, por exemplo. Isso já é factível. É lógico que a gente tem que ter uma equipe experiente, tanto lá quanto aqui, para fazer isso acontecer. Na verdade, a cirurgia robótica surgiu com esse propósito, né? Os americanos criaram, na época de guerra, para tentar fazer com que o cirurgião operasse dos Estados Unidos um paciente que estava no Afeganistão, por exemplo, à distância. Isso não conseguiu se concretizar pela dificuldade de banda de transmissão, de internet, mas hoje em dia isso já é factível e já vem sendo feito. Porque só falta oficializar por questões legais, leis e da onde vai valer, por exemplo, a lei que vale é da China ou é do Brasil, de onde o paciente está sendo operado, onde está o cirurgião. Então tem algumas implicações éticas e legais que ainda estão sendo resolvidas, mas isso já é uma realidade. Isso vai permitir um paciente ter acesso, né, a um tratamento de ponta com um cirurgião que seja mais habilitado para aquele tipo de doença rara, e operar em um lugar e o paciente está em outro. Isso é uma coisa que vai realmente mudar bastante, né? Doutor Leonardo, voltando a falar do câncer de próstata, penso que é uma questão que interessa aos homens em geral. O toque retal e o exame do PSA continuam sendo a dupla, digamos, essencial para o diagnóstico correto? Continua, é nosso Bebeto e Romário ainda, né? 20% dos cânceres de próstata, eles não vão levar o PSA. E geralmente são cânceres mais agressivos, que são tão deformados do ponto de vista estrutural que não conseguem nem produzir mais o PSA. Então, se a gente o PSA não vai ser uma referência. Não vai ser uma referência. Então, é lógico que, na grande maioria, antes de o toque estar alterado, o PSA vai dar uma subida. Se bem que é muito comum recomendar o exame de sangue para ver o nível do PSA. Para depois fazer o toque. Desde que não se dispense. O que a gente faz geralmente hoje em dia é, o paciente fez hoje comigo, por exemplo, um toque retal e o PSA está baixinho, ano que vem eu posso fazer só o PSA nele, porque eu sei que para o câncer de próstata, esse ano não vai alterar o toque de uma maneira que seja significativa. Sim. Então a gente pode estratificar esse risco e fazer de acordo com a necessidade de cada um. Mas ainda é a dupla que não pode faltar, né? Muita gente fala assim, quando for minha época de fazer o exame, vai aparecer uma coisa nova que não vai precisar mais fazer o toque, eu não vou ter que fazer toque. Isso já existe, na verdade, porém não é uma realidade a gente fazer em todo mundo, né? A ressonância magnética, ela vai mostrar lesões suspeitas com muito mais precisão do que o toque retal. Só que eu não posso fazer uma ressonância magnética em todos os homens acima de 45, 50 anos, todos os anos. Isso vai falir o sistema público, vai falir o sistema privado e não vai ter aparelho de ressonância suficiente no Brasil para fazer tanto exame assim. Então, como todo rastreio, né, que a gente faz, tem que ser doenças altamente prevalentes para valer a pena, com exames de baixo custo para poder fazer em todo mundo. A partir do momento que a gente jogou nesse funil
todos os pacientes, o que passou pelo funil, ou seja, aqueles que tiveram o PSA alterado ou que tiveram o toque alterado, aí a gente vai para a ressonância e para a biópsia de próstata e poder refinar mais naqueles pacientes que estão sob risco. Mesma coisa no câncer de mama, né? Faz a mamografia, que é um exame barato, naquelas que tem a suspeita, vai para um exame mais específico, vai para uma biópsia. Perfeito. Para a gente encerrar, doutor Leonardo, existem alguns hábitos simples, mas que sejam eficazes, que as pessoas, ou os homens em particular, podem adotar para evitar doenças urológicas? Sim, a gente sabe, né, por mais clichê que seja, né, hoje em dia a gente sabe que os cuidados com o nosso estilo de vida é uma coisa que é fundamental. Então, cuidar da pressão arterial, diabetes, colesterol, triglicérides, obesidade, sedentarismo, isso vai melhorar de maneira geral, de cara, risco de câncer de rim, melhorar as condições caso venha eventualmente ter um câncer de próstata, diminui o risco de cálculos renais, diminui o risco de disfunção erétil, né, e de outros problemas urológicos que a gente vai ver. Então repete aí. Cuidar da pressão arterial, diabetes, colesterol e triglicérides, né, obesidade e uma atividade física. Tirar a vida sedentária. Tirar a vida sedentária. Né? A gente lançou esse ano uma corrida, ano passado, na verdade, né, Blue Run, que a gente faz em novembro para poder atrair a população, justamente para chamar a atenção para esse mês de Novembro Azul. E para mim, por exemplo, foi um exemplo do que a campanha que a gente quis fazer atingiu. Eu era sedentário, estava 25 quilos acima, emagreci, comecei a fazer corrida regularmente, estou em assessoria de corrida e consigo hoje correr meus 5, meus 10 quilômetros de maneira muito satisfatória. O médico tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Se te mal, emagreça e a gente gordinho assim, isso não é uma coisa que traz credibilidade, né? Então a gente acaba tendo também cuidar um pouco da gente, né? A gente fala, o homem tem que se cuidar, mas a gente também entra na rotina do trabalho de correria e acaba que esquece um pouquinho. Então a gente acaba que agregou isso aí. Então esse talvez seja o principal recado. Cuidar desses 5 pontos que eu falei e, principalmente, não deixar de procurar um médico para fazer seu acompanhamento. Isso aí é o principal. E principalmente a partir de que idade? Vamos lá. Tirando aquela população que eu falei que fica órfão de médico, né, aos 13 anos, se a gente for parar a pensar como saúde masculina, principalmente 45 anos para aqueles pacientes que são negros, que têm histórico familiar para o câncer de próstata, em relação ao câncer de próstata já é indicado fazer os exames, e 50 anos para aqueles que não. Mas, de maneira geral, não tem problema é importante o homem sair da fase de infância, procurar um médico para acompanhar regularmente. Seja um urologista, que vai fazer um olhar mais global e direcionar para um cardiologista, para um endócrino, para alguma área que precise, seja para um cardiologista, que faça seus exames regularmente do coração, exame de sangue, que possa ver como é que estão as taxas de açúcar, de colesterol, para ter. A gente sabe que hoje as principais causas de morte na população são as causas cardiovasculares, né, infarto, AVC, e os cânceres, né, que vem tomando cada vez mais essa proporção, tirando as causas externas, né, acidente em pacientes jovens, né, automobilísticos e violência, etc. A gente sabe que o que a gente pode evitar de maneira que dependa da gente é cuidar da saúde nesses quesitos aí. Doutor Leonardo, muito obrigado, médico urologista, dando uma aula para a gente aqui. Sucesso e muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço pelo convite, a gente coloca sempre à disposição e vocês também que estão nos assistindo, a gente coloca à disposição que precisar, a gente está por aí. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.